podemos ver que o anjo que foi designado para fazer esse trabalho foi o anjo Gabriel. Então, depois da visão que o Daniel teve, ele ficou amedrontado. Então, Deus enviou um anjo específico para que tirasse Daniel as dúvidas que ele tinha. É verdade que quando nós lemos a Bíblia, nós temos na Bíblia muitas coisas que nós não entendemos. E aconteceu também a Daniel, ao receber essa visão, ele não entendia. Mas para que o Daniel, o que ele fez? Ele não entendia a visão, e aquilo deixou, como é óbvio, atormentado, porque ele queria perceber o que Deus queria transmitir a ele e ao povo do tempo em que ele vivia. E nós vemos que é interessante que Daniel entrou num processo de oração, para que Deus iluminasse e desse ele essa interpretação. E o que é que nós aprendemos sobre isso? Que nós temos um Deus que não deixa... Na Bíblia tem muito mistério, mas Deus é o Senhor do mistério. Quando nós não percebemos algo na nossa Bíblia, porque antes nós lemos, nós temos que orar para que Deus ilumine a nossa mente, o Espírito de Deus ilumine a nossa mente. E se não estou a entender nada, o que é que devo fazer, como Daniel fez? Intensificar a minha oração para que Deus faça o quê? Me ensina, me mostre o que está lá escrito. Foi isso que Daniel fez. Quando algum dos irmãos quiserem intervir para trazer algo a acrescentar na lição, podem colocar a mão no ar, estejam à vontade em fazê-lo. Nós vamos para a lição de... Já temos alguém? O Adi? Sim, o irmão Admilton. Bom dia, irmãos. Dois pontos aqui que eu queria simplesmente também acrescentar a esta lição. Um deles é que um dos motivos pelo qual também Daniel adoeceu é que, como o nosso jovem Pajó já realçou, o povo judeu e Daniel compreendia o que era a purificação do santuário, que tinha que haver um santuário, depois para ter os cordeiros e o bode, e naquele dia da expiação para haver a purificação do santuário. Só que, naquele tempo, o povo judeu estava preso, não existia santuário, estava destruído. Então, para Daniel, 2.300 tardes e manhã, o que significaria 2.300 anos. Só depois que o povo poderia ser liberto da escravidão, para Daniel uma coisa foi muito dura. E ele adoeceu, ele disse, eu não compreendo isso, isso não faz sentido. Eu tenho que ir estudar, eu tenho que perceber o que Deus quer me dizer, porque eu não percebi essa parte da visão. E o capítulo 9, certamente iremos entrar, mostra que Daniel disse que através da leitura do profeta Jeremias, eu entendi o que me fez ficar doente, que era 70 anos e nós seríamos libertos. E eu vou acrescentar aquilo que o irmão Gesimiel falou, é preciso estudar a Bíblia. Você, quando não entendeu, você precisa orar, você precisa estudar a Bíblia. E quando você vai estudar a Bíblia, Deus te mostra como foi mostrando a Daniel. Amém. Amém. Temos aqui nosso pastor. Bom dia, igreja. Durante esta semana estudamos esta parte da primeira mensagem angélica, onde é anunciado que chegou a hora do juízo. E o que é que o juízo tem a ver com a purificação do santuário? No ritual do santuário nesta terra, o santuário terrestre, todos os dias havia sacrifícios. Havia famílias, o responsável da família trazia um cordeiro, impunha, ajudado pelo sacerdote, impunha as mãos no cordeiro, transmitia os seus pecados por esse gesto de colocar as mãos em cima do cordeiro, transmitia os seus pecados para aquele cordeiro ou aquele animal, e esse animal era sacrificado. E depois, umas gotas de sangue eram também aspergidas, eram levadas para dentro do tabernáculo e eram aspergidas, ou seja, era colocado num determinado lugar ou na ponta de alguns dos objetos que estavam dentro do santuário ou na cortina. Quer dizer que uma vez por ano havia um juízo. Ou seja, naquele dia, no dia das expiações, o que é que acontecia?
Deus visitava de uma forma mais intensa. Visitava o seu povo. E visitava o seu povo de uma forma intensa no santuário. Então Deus ia julgar para limpar. Aquele santuário funcionava ao longo do ano como uma antena que recebe pecados. E então, ao longo do ano, os pecados acumulavam-se ali no tabernáculo. E uma vez por ano, no dia das expiações, Deus visitava o povo para limpar por completo. Vamos imaginar, em vez de uma antena, vamos imaginar um balde. Durante o ano, e esse... eu estou aqui, não havia lá um balde, eu estou a fazer uma metáfora, uma comparação. Vamos imaginar que o tabernáculo funcionava como uma bacia. E ao longo do ano ia-se enchendo essa bacia com pecados. Uma vez por ano era necessário despejar a bacia para que ela ficasse limpa. Era o dia das expiações, a purificação do santuário. Era um dia de juízo. Porquê? Porque Deus visitava o povo e o povo ficava na expectativa. Será que o nosso arrependimento foi sincero? A nossa confissão ao longo deste ano foi sincera? Será que Deus aceitou a nossa confissão? E além disso, é que se Deus não aceitasse a confissão, o sacerdote, o sumo sacerdote, que era o único que entrava lá no lugar santíssimo, ele entrava sozinho e até levava uns sinos e estava amarrado a uma corda. Porquê? Porque se Deus não aceitasse o arrependimento, o sumo sacerdote morria e ninguém podia lá entrar. Por isso, eles puxavam pela corda. E porquê que tinham os sininhos? Porque enquanto eles ouviam os sininhos, quer dizer que o sumo sacerdote estava vivo e que a coisa estava a correr bem perante Deus. E, portanto, se o sacerdote que tinha os sininhos nas suas vestes, ao movimentar-se, os sininhos tocavam e ele saía de lá, então quer dizer para o povo que Deus aceitou. Deus aceitou. E Deus manifestava-se pela Shekinah. Portanto, o juízo desse dia é que Deus visitou o povo para decidir se aceitou o arrependimento e se purifica aqueles pecados todos. Porque se despeja a bacia, quer dizer então que Deus aceitou o arrependimento e o povo ficava contente. Mas o povo estava na expectativa. Será que eu fui sincero? Será que quando eu trouxe aquela ovelha e a sacrifiquei, será que o meu arrependimento foi sincero? Será que Deus aceitou o meu arrependimento? E então no final, Deus aceitou. Libertação, Deus aceitou. Muito obrigado, pastor. Vemos aqui que o pastor nos explicou como é que funcionava a purificação do santuário terrestre, embora nós aqui na visão estamos a ver que a lição está a falar mais da purificação do santuário celestial. Gostaria de trazer aqui uma pergunta para o nosso jovem poder continuar a nos ajudar e nos orientar. Segundo o anjo, o período de tempo que aplicava a visão de Daniel 8 e os 2.300 dias, e por que é importante nós entendermos isso? Quer dizer, o pastor já fez o enquadramento, né, no contexto terrestre. Por que é importante nós percebermos esta profecia de 2.300 dos 300 dias? O importante para nós percebermos isso, nós temos que ver que os 2.300 dias não eram 2.300 dias literais. Não era isso, mas sim, como na profecia, cada dia ano, então seria 2.300 anos. Então, essa profecia é assim. Então, também nós podemos ver que em Daniel 8 fala do chifre pequeno, que se aplica ao líder Antíope Epifânio. Muitos pensavam que essa data específica marcava com... Como que eu posso assim explicar? Era literal? Sim, então, era pensar literal. Que era literal, seria 2.300 dias literais. Então, eles pensavam que esses dias estavam no dia desse líder, Antíope Epifânio, mas nós podemos ver que não estava destinado para os dias dele. Por quê? Porque esses dias estavam, o anjo diz a Daniel que esses dias estavam
especificamente para o tempo do fim. E então nós tomamos em conta que esse líder não viveu até o tempo do fim. Então esses dias não contava para os seus dias. É verdade. Mas nós vamos dizer que nesta data, sendo literal, havia um acontecimento no fim desta data. O templo foi profanado, não é? Nessa data por aquele homem. E por isso é que muitos historiadores, muitas pessoas que estudam, ainda acham que esta data era literal. Mas nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que não, que esta data sim faria, e a Bíblia diz que nos remetia ao tempo do fim. Mas nós vemos aqui que a angústia de Daniel continuava e Gabriel estava pronto para explicar os detalhes cronológicos proféticos daquela data ao Daniel. E no fim do capítulo 8, nós vemos que o profeta não entendia a visão e ainda continuava angustiado com isso. O contexto em que o povo vivia o povo estava em extrema idolatria. E antes gostaria de fazer uma ponte aqui para nós podermos falar da humildade que Daniel tinha, não é? E todo jovem deve apegar isso. Daniel vivia num tempo em que o seu povo estava em alto espírito de idolatria, não interessavam pelas coisas espirituais, mas mesmo assim nós vemos a humildade de Daniel a identificar com seu povo. Ele dizia sempre a Deus: nós pecamos, nós estamos na idolatria. Mas o Daniel não fazia parte disso, mas ele identificava. Porque nós, se formos mais atrás, nós vamos ver no exemplo de Daniel, ele sempre viveu a vida toda praticamente como um escravo. Mas o seu corpo era de escravo, mas a sua mente, o seu coração não era, porque ele tinha aquilo inteiramente entregue a Deus. E isso é que fazia a diferença na vida de Daniel, não é? Fazendo uma ponte, nós podemos ver que Daniel, quando sai ainda pequeno, ele já sai muito bem instruído, um jovem instruído, e ele era firme naquilo que acreditava. Quando trouxeram alimentos, fomos para trás, só para fazer um enquadramento, para vermos de quem que nós estamos a falar, de a forma como esse jovem era persistente e da forma como o tempo que nós estamos a viver, do tempo do fim, precisamos de jovem comprometido desta forma. Porque o Daniel, é interessante que ele ainda é muito novo, ele vai desafiar um reino a dizer: não, até acho vossa comida interessante, não tem nada contra isso, mas a minha comida é mais interessante, eu acredito que é esta forma que nós devíamos alimentar. Desafiou para os 10 dias, e nós vemos o Daniel a desafiar na cova dos leões, a dizer: não, eu acredito no meu Deus. Viva ou morra, eu vou acreditar sempre nesse Deus. E nós vamos ver em todo o episódio da vida de Daniel o espírito de oração, e ele estava focado em quem era o seu mestre. Ele era dominado, mas o seu espírito estava entregue inteiramente a Deus. E nós vamos ver que é neste homem que Deus vai colocar a profecias importantes que têm tudo a ver com a nossa vida. Antes de nós continuarmos, Vanderlei, para responder a próxima segunda, nós temos aqui mais um comentário que vem lá do fundo. Antes de mais, bom dia e paz de Deus com todos nós. Eu queria exatamente responder a pergunta que o irmão fez ao colega que está ao lado, o irmão que está ao lado, que dizia o que é que anjo foi falar a Daniel quando ele estava desfalecido, qual é a ideia da visão que ele tinha, o que ele devia compreender. O anjo conduziu Daniel, isso está na lição do domingo, nos últimos parágrafos, conduziu Daniel a tempo e revelou-lhe tudo quanto era ministério do Messias, não é? A sua vinda, a sua crucificação e a sua ascensão para o céu. E tudo isso mostrou-se Daniel, e Daniel maravilhou-se, porque de fato era necessário compreender porquê dos tempos angustiosos e o que deveria acontecer após esse tempo. E o anjo teve essa capacidade de revelar o profeta Daniel. Quer dizer que o Daniel teve o privilégio de ver todo o cenário da vida de Jesus antes mesmo dos fatos acontecerem. Isso é um privilégio que Deus deu através do anjo Gabriel. Era isso que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Quer dizer, já respondeu a pergunta seguinte, não é? E porque a pergunta seguinte dizia que instrução específica o anjo deu a Daniel. E por que isso era importante para nós compreendermos o significado da purificação do santuário em Daniel 8:14?
Podes acrescentar mais alguma coisa? Bom, o interessante é que Gabriel diz a Daniel: sai que eu vou fazer-te entender. Nós vimos na lição passada que Daniel, quando teve a visão, ele ficou muito perturbado. O que Deus poderia fazer? Se Deus fosse um Deus assim, ele poderia deixar Daniel perturbado com a visão que teve. Mas não, Deus preocupou-se com Daniel. Deus quis que Daniel entendesse a verdadeira importância da purificação do santuário. Então, Deus é muito bondoso em relação a isso, quando diz a preocupação que ele tem com o seu povo. Gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Nós estamos a falar aqui de duas profecias diferentes, mas que está inteiramente ligada. Nós estamos a falar dessa primeira parte da profecia que dizia respeito ao povo de judeus. E nós temos a segunda parte da profecia que diz respeito a todos nós, que leva-nos até o tempo do fim. Bom, nós temos a profecia de 70 semanas, que estavam direcionado ao povo, à nação judaica. E onde essa profecia nos levava? Até onde foi aquela profecia? Terminou aquela profecia para começarmos, então, a profecia 2300 tardes de manhã. E que relação vocês conseguem fazer entre uma e outra? Não sei se alguém... Pastor? Nós temos aqui um período maior, que é a profecia cronológica maior que está na Bíblia, que são os 2300 anos que literalmente são 2300 anos proféticos que literalmente vão dar 2300 anos. Portanto, o marco inicial é o mesmo. É a ordem para reconstruir Jerusalém. Historicamente, podemos ver a data exata do início. A partir dali, há um período longo de profecia, 2300 anos. E esses 2300 anos vão terminar na purificação do santuário celestial agora. Celestial. Dentro desse período grande, há um período que é determinado para o povo de Deus, ou seja, que é retirado dali. São 70 semanas, 490 anos. Portanto, desse período grande de 2300, é analisado mais ao detalhe, é determinado um período de 490 anos, ou 70 semanas, que tem a ver com o povo de Deus. E na última parte dessas 70 semanas, então, temos os acontecimentos relacionados com o Messias, com Jesus Cristo. Sim. Muito obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Então vamos continuar. E nós temos o pastor já nos explicou que nós está dentro, embora está separado, está separado, mas fazia parte de uma profecia só, que dentro dessa profecia que estava então a profecia específica que via falar sobre o nascimento. Depois nós temos outra data importante que é o batismo de Jesus, depois a morte de Jesus na cruz. Daniel 9. Antes de continuar. Sim. Às vezes, muitas das vezes nós podemos pensar, será que essas datas de dias e anos se enquadram em alguma coisa? Nós vemos na lição, a lição diz que cada evento que foi feito durante essas datas literais, dias e anos, se encaixavam perfeitamente. Nós não temos nenhuma dúvida porque a lição é clara a esse respeito. Um pormenor importante, esses 490 anos, ou 70 semanas, elas estão separadas da grande profecia de 2300 anos, porque aplicam-se ao povo de Israel. E na parte final dessas 70 semanas, há uma semana, a parte final, que tem a ver com o Messias. E essa semana está dividida em uma metade, 3 anos e meio, e depois outra metade. Na primeira metade, o início da primeira metade, como já aqui foi dito, é o batismo de Jesus. Começa o ministério público de Jesus.
Depois de 3 anos e meio, e estamos a metade dessa última semana, o Messias é tirado. Jesus morre. Depois da morte de Jesus, ainda nos restam 3 anos e meio, metade da semana. E esses 3 anos e meio vão levar-nos à morte de Estevão. Sim. O que é que aconteceu? E a morte de Estevão então termina o período das profecia. 70 semanas, Sim. que estão terminadas sobre o povo israelita. Sim. O que é que acontece? Desde a morte de Jesus ainda houve 3 anos e meio para o povo israelita, como povo de Deus, aceitar o sacrifício do de Messias, Jesus. Sim. Jesus como Senhor e Salvador. Com a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, com a morte de Estevão, Deus considera que o povo israelita rejeitou o sacrifício de Cristo. Então, com a morte de Estevão, o povo de Deus deixa de ser o povo de Israel literal e passa a ser o povo de Israel espiritual. Porque se Israel, o território de Israel, tivesse aceitado a morte de Jesus, ia ser o povo de Israel, o povo de Deus, que iria aglomerar os outros povos que se juntavam a ele como povo de Deus. Mas ao rejeitar Jesus Cristo e ao manifestar essa rejeição de Cristo pelo martírio de Estevão, que anunciava Jesus, e mataram a autoridade israelita daquele tempo, matou Estevão porque ele defendia Jesus como o Filho de Deus, o Messias Salvador. Então, esse período é o fim das 70 semanas, é o fim de Israel como povo físico de Deus. E a partir daquele momento, a partir do final das 70 semanas, com a morte de Estevão, então entramos num outro período em que o povo de Deus passa a ser um povo espiritual e não mais o povo físico, visto que o povo físico rejeitou o Messias. Ok, muito obrigado, pastor. Irmão Adi, quer acrescentar muito rápido? Eu queria acrescentar muito rapidamente, uma vez que o pastor já explicou aqui e muito bem que a profecia apresentava a morte de Jesus, eu quero dizer, se aqui nós temos visitas entre nós, que a morte de Jesus já não é mais uma questão de fé ou igreja. É que historicamente é provado que Jesus veio a este mundo e existiu e morreu. A prova disso é que, se nós dizemos hoje que estamos no ano 2023, é porque dizemos que estamos no ano 2023 depois de quem? De Cristo. Porque Cristo morreu por mim e por você. Agora, cabe a você escolher se você vai aceitar aquele Cristo que morreu por ti para que você possa passar como justo no dia do juízo ou não. Mas hoje nós temos que fazer esta escolha porque nós efetivamente estamos no tempo do juízo. Ok, muito obrigado. Nós vemos aqui que o pastor explicou e chegou, passou, não é? Chegou uma data importante, que era a morte de Jesus. E nós vemos claramente todo o esforço na morte de Jesus. Nós vemos todo o esforço que Jesus fez para que o seu povo se congregasse a Ele e adorasse a Ele de todo o seu coração. E quando Jesus vem, nesta uma semana que o pastor explicou, morre. E depois nós temos os outros 2 anos e meio, outros 3 anos e meio, em que Estevão morre e começa, nesse caso, o povo, rejeitando a Deus, continuaria a profecia. Nesse caso, a profecia fez uma pausa e continuaria a profecia 2.300 anos para terminar em 1844. E vendo como é que nós podemos tirar esse exemplo, nós vemos que nos nossos dias também é o mesmo que Deus faz conosco. Deus está todos os dias a lutar conosco para que nós possamos purificar o santuário do nosso coração, para nós nos encontrarmos com Jesus. Que mensagem nós podemos tirar aqui para os nossos jovens? Lendo este relato e esse sacrifício, qual deve ser o foco de cada um dos nossos jovens hoje? Visto que essa profecia fala do tempo do fim, e nós estamos no tempo do fim. Primeiro, eu gostaria de mencionar algo aqui da lição que foi muito importante. É que a lição diz que na morte de Jesus, ele fez com que os sacrifícios dos animais fossem encerrados. Então, ele deu fim aos sacrifícios dos animais. Então, respondendo à pergunta que o irmão Gesimel fez,
nós, hoje, do tempo de hoje, principalmente aos jovens, nós temos que dedicar-nos exclusivamente a Deus. Por quê? Porque o tempo que nós estamos está nos levar rapidamente, estamos numa corrida para o fim. Então, nós temos que dedicar os nossos dons e talentos. Nós temos que purificar o santuário, que é o nosso coração. Então, se nós purificarmos o nosso santuário, nós estaremos caminhando no caminho que Jesus quer que nós caminhemos. Amém. Nós vemos que nesta luta em que Jesus sempre teve com o seu povo, e Jesus queria que o seu povo se arrependesse e entregasse a sua vida a Ele. E nós vemos que esse trabalho continua a ser feito agora de uma forma muito mais interessante, porque Jesus sai, segundo a profecia, no fim da profecia de 2300 dias, então muda um bocadinho o cenário. Jesus entra no lugar santíssimo, no santuário celestial, e agora ele está a fazer o que por nós? O que essa lição diz? Qual é o papel de Jesus nesse momento e em que posição nós nos encontramos neste momento? Gostaria de fazer essa pergunta à congregação. Muito bem, irmã Francisca. Agora, Jesus, à direita de Deus Pai, está a interceder por nós. E ali podemos ver a paciência de Deus desde o início da história até aqui. Tudo indica que Deus conta sempre com o seu povo, porque Ele sofreu, morreu por nós, porque quer nos salvar. Agora resta a cada um de nós saber como posicionar e o que fazer com esse grande amor que está disponível a cobrir a nós todos, e foi por isso que se rendeu. E nós agora temos um privilégio muito grande, porque antigamente era para se fazer sacrifício. E hoje temos que nos posicionar diante de Deus, confessar os nossos pecados e abandonar o pecado. Porque essa lição está a nos convidar a abandonar o pecado, purificar a nossa vida para o encontro com o Senhor. Amém. Muito bem. Muito obrigado. Amém. Até irmão Adi por meio, muito rápido. E tem mais um irmão ali, vamos dar a palavra depois, pastor já. Vou responder de forma muito objetiva. Jesus agora está fazendo duas coisas por nós. Primeiro, ele intercede por nós, perdoando-nos, mas ele também está julgando. Jesus está julgando. Todas as nossas ações estão a passar pelo juízo de Deus. E é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Porque muitas vezes olhamos para Jesus, ele só me perdoa. Esquecemos que estamos no julgamento. Que nós possamos estar atentos que o juízo está a decorrer. Chegou a hora do seu juízo. O seu juízo está a decorrer a cada dia. A cada dia que nós temos é uma oportunidade de nós achegarmos a Jesus, nosso melhor advogado, e pedir que ele nos defenda. Se nós não fizermos isso, no seu juízo nós vamos ser condenados. É verdade. Temos aí o nosso irmão. Bom dia, igreja. Também eu deixo também que essa lição traz um conselho para cada um de nós. É a hora do juízo, hora para nós despertarmos e hora também para nós termos paciência. Porque estamos numa semana de oração jovem. A entrar nessa lição jovem, nós podemos comparar Daniel, jovem, a receber a instrução do anjo. Então, Daniel poderia fazer o quê? Poderia ser uma pessoa que reclamava, fazia, mas o Daniel foi temente a Deus. Então, é isso. Muitas das vezes Deus fala aos nossos corações. Então, e nós não queremos ouvir aquilo que Deus fala. Então, nós devemos ter paciência e devemos deixar que Deus instrua a nossa vida. Que Deus nos ajude a entender essa lição e viver nessa lição. Amém. Vamos passar aqui só para o nosso pastor. Nosso tempo já vai. Muito rápido. O pastor pode aproveitar e concluir essa lição. Sim. Em primeiro lugar, em relação a esta pergunta, e os irmãos responderam muito bem. Sim. Por isso, chegou a hora do juízo. Está a decorrer o juízo. Desde 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo e começou o dia das expiações celestial,
Quer dizer que Jesus está a analisar, a começar pela casa de Deus, está a analisar os registros de cada ser humano num juízo investigativo, está a fazer uma investigação. Qual é a investigação de Jesus? Jesus está a investigar de todos os habitantes desta terra antes de nós e aqueles que porventura ainda vão nascer, para ver quais são aqueles que aceitaram Jesus, que se arrependem e que podem ter os seus nomes escritos no livro da vida. E nesse juízo, Jesus está ocupado a preencher o livro da vida, nesse juízo investigativo. Porque quando Jesus voltar, e muito em breve, vão ser salvos, vão ressuscitar, vão ser transformados aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Então é o que Jesus está a fazer agora, um juízo investigativo para colocar nomes no livro da vida ao fazer esse juízo. E da mesma maneira como no dia das expiações aqui na terra o povo se constrangia, se afligia em arrependimento, é essa atitude que nós devemos ter agora, porque o juízo está a decorrer. Amém. E nós devemos perguntar, será que eu arrependi-me sinceramente? Será que Deus aceitou o meu arrependimento porque foi genuíno? E agora eu termino. Da mesma forma como esta profecia cronológica, que é fantástica, porque tem datas, começa com uma data e tem períodos, e nós vemos que no ano 27, como estava anunciado, Jesus foi batizado. No ano, depois 3 anos e meio, no ano 31, Jesus morreu. Depois leva-nos quase ao ano 34, quando Estevão morre. Então, visto que essas datas cumpriram-se, agora olhamos para trás e vemos que elas cumpriram-se literalmente, então eu posso ter a certeza que o final do período maior, 1844, também cumpriu-se como estava anunciado. Não é uma imaginação, não é uma teoria. Começou ali o juízo. E isso quer dizer que falta pouco para Jesus voltar. Eu tenho que estar pronto. E eu quero estar pronto. E quero preparar outros para que estejam prontos para a vinda de Jesus. Ok, muito obrigado, pastor. Antes de passarmos ao nosso jovem para nos deixar as últimas palavras, gostaria de dizer que é interessante que nessa lição nós vemos que não há estamos em cima de ponte, ou estamos de um lado ou estamos do outro. É muito interessante que podemos dizer que nos nossos dias a maioria de nós estamos neutro. Nós não envolvemos jovens que não se envolvam diretamente, não se comprometam com a igreja e com a sua mensagem. Jovens que não estão de um lado nem estão no outro, quer estar na igreja, experimentar o mundo ao mesmo tempo. E nós vemos que nós estamos no tempo do fim, a lição nos diz, e que nós devemos, é uma necessidade, nós nos posicionamos. É uma necessidade. Porque nós estamos a ser julgados, nosso irmão Adi, o pastor aqui disse muito bem, Jesus está a fazer um excelente trabalho por nós, ele quer desesperadamente que todos nós possamos ser salvos. O objetivo dele é que nenhum de nós sejamos destruídos, porque ele morreu na cruz justamente para salvar cada um de nós aqui presente. Mas ele nos convida, porque o povo de Israel era muito inconstante. Uma vez se diz que se arrependeu, mas outras vezes já estavam outra vez na idolatria. E isso é o que acontece conosco, nós somos inconstantes. Nós arrependemos, pedimos perdão e outra vez estamos aonde? Na lama outra vez. Mas é preciso nós nos posicionarmos, senão aquela porta da graça vai fechar e Deus vai dizer a cada um de nós, não te conheço. Por isso que todos os jovens são desafiados a recomeçar. Cada manhã é uma oportunidade, nós recomeçamos e filmamos na nossa vida ao lado de Cristo para fazermos a diferença. Daniel era um homem só, dentro de um povo que estava completamente de costa a Deus. Mas esse homem fez diferença por causa da sua humildade, o espírito de oração a qual esse homem vivia. Jovem, muito obrigado. Deixa só as tuas últimas palavras para os jovens. Obrigado eu pelo convite. Nós, jovens, temos que envolver mais. Temos que saber mais de Deus. Então, não vamos temer no dia do juízo, porque o juízo pode ser uma coisa boa. O juízo pode ser uma coisa boa. Se nós temos a confiança, então não vamos temer o juízo. Então, que Deus possa nos ajudar a cada dia firmar os nossos passos nos seus caminhos. Amém. Continuação de bom sábado a todos.